Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área para comentar aí mais um pós-jogo, né? Fazer mais um pós-jogo frustrante aí, comentar esse empate entre Vasco e Red Bull Bragantino por 1-1. Um jogo frustrante, né? Para a torcida vascaína, que esperava. São mais pontos perdidos para equipes de fundo de tabela em São Januário, em que a gente vai ter que tentar recuperar depois, né? Aqueles pontos meio irrecuperáveis que a gente gosta de falar. Antes de falar da partida, entretanto, eu quero fazer aqui duas pontuações, né, que me ocorreram. Uma quando saiu a escalação, né, e outra logo no começo da partida. A primeira é que assim, a gente foi surpreendido no sábado, ontem, com a notícia de que Andrei e o Benítez estariam fora da partida de hoje. E aí começou uma revolta da torcida, em parte justificada pela maneira como foi transmitida a notícia, né? E aí a gente tem que fazer realmente dar esse puxão de orelha, vamos dizer assim, para a comunicação do Vasco, porque quando se fala que Benítez e Andrei vão ser poupados, a impressão que dá é que havia uma opção, havia uma escolha, que o Ramon decidiu tirar os jogadores da partida para descansar. Então beleza, assim, na verdade o termo certo que deveria ter sido usado Benítez e Andrei foram vetados da partida, Vinícius e Andrei foram barrados pelo departamento médico, algo nessa linha, né, que mostre bem o que aconteceu na verdade. Beleza, a gente pode fazer essa crítica, mas o torcedor também tem que entender um pouquinho, né, tem que fazer ali também tentar racionalizar um pouco em cima da informação e entender que é óbvio que o Ramon não vai acordar, ele não acordou no sábado e falou, cara, tá tudo bem, tá tudo tranquilo com o Vascão, acho que eu vou deixar o Benítez e o Andrei descansar, sabe, dar uma folga pra eles. Pô, claro que não foi isso, claro que essa decisão não partiu do Ramon, entendeu? Porque não faz nenhum sentido, só você pensar, cara, não faz... Se tivesse um jogo decisivo do Vasco na quarta-feira, o Vasco tivesse aí com mais 2 competições, né? Até poderia ser uma escolha estratégica, que nem acho que pode ter sido no passado, né? Não, os jogadores eles estão desgastados, entre fazer ele terminar se desgastar aqui nesse jogo ou no da Copa do Brasil, eu prefiro que ele jogue na Copa do Brasil, né? Mas obviamente não foi o caso aqui, não tinha porquê. O Vasco tem aí agora, vai ter uma semana para descansar aí, só tá jogando o Campeonato Brasileiro, não faz sentido poupar, entendeu? Então assim, a gente precisa também se desarmar um pouco das críticas, porque começou quando saiu essa notícia, eu vi nas redes sociais, começou um auê, não, o Ramon tá maluco, não dá mais com o Ramon, sabe, e esse tipo de histeria não ajuda nada. É uma situação do Vasco que já não é fácil, e esse tipo de comportamento eu acho que só prejudica, porque pra mim o Ramon não é o problema do Vasco, tá? E pra mim, trocar o Ramon agora, pra mim não resolveria nada, só estaria mais problemas da parte financeira, que em última análise, o que levou o Vasco para essa situação, entendeu? Essa coisa, esse desespero, não, tem que contratar jogador então, mas não tem dinheiro, aí contrata qualquer um. Aí a gente fica com um bando de tralha no time, entupindo o orçamento, porque não tem um planejamento estratégico, porque não tem a calma e a paciência às vezes para conseguir segurar a bronca nos momentos difíceis, entendeu? E aí vai até no segundo comentário que eu queria falar em cima disso, que é a questão da base, né? Isso me ocorreu de falar isso ainda no começo do jogo, quando o Vasco começou bem a partida, né? Já vamos entrar lá. Mas, cara, o Vasco sem dinheiro para contratar, sem dinheiro para conseguir trazer um jogador realmente diferenciado, ou muitos jogadores, não dá para você imaginar um elenco recheado. Porque tá ruim na lateral, então contrata um cara bom. A lateral direita tá ruim, contrata um cara bom. A lateral esquerda tá ruim, contrata um cara bom também. No meio precisa de um cara bom. Cara, o Vasco não tá nessa condição, não tá chovendo dinheiro pro Vasco sair contratando jogador para todas as posições carentes. Sabe, o argumento o Vasco precisa contratar, óbvio que o Vasco precisa contratar, óbvio, mas o Vasco não consegue, não pode contratar. O Vasco, não é que o Vasco tá sentado no dinheiro e tá lá o Campilo ou o Mazuco, não, tá bom, esse time aí tá bom, precisa... Claro que não, os caras estão aí indo além das capacidades até para contratar, e aí contrata muitas vezes mal, mas isso é outra questão, né, que aí vai no ponto que eu falei. Nessa situação, cara, porra, aposta na base, a base é isso, a base serve para isso, a base serve para preparar jogador pro time, porque rolou também uma
uma inversão aí dos valores nos últimos anos, que é meio louco, né? Eu cresci, o torcedor ficava puto quando o jogador era vendido. Podia ser vendido pelo valor que fosse. O jogador faltava compreensão por esse outro lado, né? Pô, sei lá, veio aqui o PSV, porra, caminhão de dinheiro pra comprar o Romário. Porra, que não pode vender, que absurdo, não sei o que lá. Mas é muito dinheiro, o torcedor não queria saber. Veio o Palmeiras da Parmalat, levou o Edmundo. Veio, sei lá, o Kashima Antlers do Japão, levou o Bismarck. A galera não queria saber, não queria que os jogadores fossem vendidos, porque eles davam resultado em campo, né? Eles davam resultado em campo. Passaram-se aí 30 anos e a coisa parece que inverteu. Sobe um garoto da base, tem a primeira oportunidade. Ah, o Vinícius apareceu, foi bem, pô, esse Vinícius é bom, hein? Acho que dá pra faturar uns 5 milhões nele, uns 4 milhões. Ah, subiu o Juninho. Pô, Juninho jogou bem hoje, né? Acho que dá pra faturar uns 8 milhões de euros no garoto, de repente. Pô, cara, não é pra isso. Sabe, essa ideia, essa coisa de você sair, sobe um garoto da base, e aí você já taca ali uma etiqueta nele de valor, e aí, não, tem que vender. O Thales, pô, perdeu a oportunidade, podia ter vendido por 10, agora só vai conseguir ser vendido por 8. Eu acho que virou pro outro lado, né? O radicalismo passou de lado da torcida que não aceitava a venda em momento nenhum, passou agora para uma torcida que torce para o jogador ser vendido, como se isso fosse resolver os problemas financeiros do time. Não vai. Não vai ser vender o jogador da base pela primeira proposta que vai fazer o Vasco sair do buraco. O problema, ele é muito mais grave e mais complexo do que isso. Então, pra mim, cara, e aí você vende jogador da base na primeira oportunidade, você tem que ter um time pra entrar em campo. Aí você começa, vai recompor com quem? Vai recompor com o Ribamar, vai recompor com o Bruno César. Então eu proponho um exercício aqui, né? Será que se a gente não tivesse o Ribamar, não tivesse o Bruno César, não tivesse o Felipe Bastos, não tivesse o Pikachu, não tivesse o Breno, não tivesse o Ramon, será que a gente não tivesse jogadores no elenco, a gente estaria mal, estaria muito pior no campeonato? Mas a gente estaria com certeza com uma folha salarial bem mais baixa, né? Uma folha salarial bem mais baixa. Então, pode ser uma economia por aí também, né? Se você gasta menos com jogadores, isso também não pode ajudar o clube a sair do buraco? Consegue pelo menos fazer uma folha que é possível de ser paga? Então eu acho, cara, que a molecada da base tem que entrar justamente aí nessa hora, para completar o time. Vai ser um jogador que vai fazer ali, vai completar o elenco, junta o dinheirinho ali para trazer jogadores realmente eficientes. Não dá para trazer para todas as posições, mas traz para uma ou duas ali, aí vai ser o critério da comissão técnica para escolher. E complementa o resto com a base. E aí, se o jogador da base começar a se destacar, ele começa a virar referência na equipe. E vai começar a virar um jogador importante para a equipe. E aí, nesse momento, eventualmente vai acontecer de realmente ele despertar o interesse de clubes de fora, que vão vir com uma proposta muito boa. E aí a gente tem que ter a compreensão também de que o Vasco tem que abrir mão. Não dá para segurar o jogador. Beleza, eu acho que é assim que tem que ser feito, sabe? Beleza, tem que sair, tem que vender. Chegou a proposta, vende. Mas não essa coisa de, cara, o garoto já aparece, já cola logo um custo nele. Não vendeu agora, poderia ter vendido depois. Porque eu acho que ele pode ajudar em campo também, né? Eu acho que ele pode ajudar em campo. Eu tive essa reflexão depois ali do bom início de primeiro tempo do Vasco. O Vasco que nem eu já comentei, né? Veio com 2 desfalques importantes ali. O Andrei e o Benítez. Aí, diante disso, né? Ou já acho que já iria fazer antes, de qualquer jeito. O Ramon finalmente barrou o Felipe Bastos e mostrou como é que pode ser possível, como é importante, melhor dizendo, né? Você ter um meio campo com mais intensidade, que era o grande problema ali do Felipe Bastos, né? Não conseguia recompor para marcar, não conseguia aparecer com mais força no ataque. E aí, de repente, quando você faz o meio campo ali, onde tem 3 jogadores correndo mesmo e se dispondo, aparecendo para jogo, pô, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então a gente viu um Vasco jovem, apostando forte na base, né? Teve a entrada do Juninho, do Bruno Gomes, o Vinícius pela direita, fora os outros moleques que já vinham tendo oportunidade, né? Tipo o Thales, tipo o Miranda. E começou muito bem, começou pressionando o time do Bragantino, começou criando chances lá na frente. Agora, com a dificuldade que já é clássica desse time do Vasco, né?
não consegue, mesmo quando domina a partida, mesmo quando tem o controle do jogo, não consegue transformar esse domínio em chances claras de gol. Vai ter só aquela chance ali do Cano, logo com 2 minutos de jogo, no cruzamento do Juninho, e depois não conseguiu mais converter isso em chances de gol. Aí foi aquele nervoso, né? Eu tava vendo o jogo e tava falando, cara, pô, o Vasco precisa aproveitar esse bom momento para poder sair na frente do placar, porque a gente sabe que o futebol muda muito rápido, né? A partida ela vai mudando conforme os jogadores vão se ajustando, vai tendo cansaço e tudo mais. E não deu outra, né? A partir ali eu acho que o Vasco fez assim os primeiros 30 minutos mais ou menos de jogo muito bons, com muita intensidade. Não sei até que ponto os jogadores poderiam ter se poupado um pouco mais, né? Aí não sei se foi a questão da juventude cobrando seu preço, porque o fato é que quando deu ali uns 30 mais ou menos no segundo tempo, na parada técnica para se reabastecer, os jogadores já voltaram no ritmo mais devagar. Já não conseguiram mais manter a intensidade. O Vasco foi aos poucos cedendo espaço para o time do Bragantino. E ao ponto ali de quando vai rolar o pênalti do Bruno Gomes, o Bragantino já estava começando a ficar melhor na partida, assim, né? Então vai ter aquele pênalti ali pelo lado esquerdo do Vasco, né? O Bruno Gomes, cara, pra mim ele estava fazendo uma excelente partida, entrou muito bem na partida, dando justamente essa intensidade que a gente comenta, conseguindo fazer bem ali as viradas de jogo, acionando muito bem o Vinícius na ponta direita, mas ali vacilou, né? Mais uma vez, é o custo da juventude. Eu tô falando aqui que tem que apostar na juventude, eu acho que a solução é mesmo apostar na base, mas isso também cobra seu preço. Não dá pra gente botar só moleque e achar que não vai ter um custo. Eu acho que a inexperiência é um desses preços a se pagar, né? Principalmente quando você estava até o ano passado com outra política de formação de elenco, contratando um monte de cara, não dando espaço para a base, aí de um ano para o outro você muda tudo, e aí resolve dar a primeira oportunidade para um bando de garoto ao mesmo tempo, isso também vai ter um custo, né? E eu acho que foi isso, foi uma garoteada braba do Bruno Gomes, que estava com os braços para trás, porque a gente podia até alegar que a bola bateu no braço, estava meio colado. O que complica é o quê? Ele estava com o braço para trás. Aí quando a bola vem, ele tira o braço para trás para esticar assim, para aumentar a área do corpo. Aí fica difícil de defender, né? Fica difícil de defender, pênalti. Até vale aqui também ressaltar uma coisa boa, né? O VAR foi pouco acionado hoje. Ficou até parecendo que não tinha VAR, que é o jeito que deve ser o VAR no futebol, né? E nesse lance específico aí não teve que parar para ouvir o VAR na questão do pênalti, nem depois na questão da cobrança, que o Fernando Miguel, pô, foi muito bem, mais uma vez, defendeu o pênalti. Ali naquele momento, eu tava assim, porra, ia ser muita injustiça. Achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo, tava melhor, vai sair com a derrota, vai ser muito injusto, cara, vai ser muito injusto. Mas, graças a Deus, o Fernando Miguel fez uma excelente defesa, dessa vez não se adiantou, mostrou que aprende com os erros, né? E isso é uma coisa que a gente tem que entender também. O jogador tá mal, de repente ele pode melhorar. Então não é porque o Fernando Miguel tava se adiantando muito que ele vai se adiantar sempre. A gente pode, do mesmo jeito que o Fernando Miguel evoluiu nesse aspecto, a gente pode esperar que o time evolua em outros aspectos também, né? A gente não precisa pegar o que o Vasco está jogando hoje e sentenciar que vai ser assim até o final da temporada. Vamos ter tranquilidade. Torcedores, calma. Enfim, o fato é que o Fernando Miguel fez uma excelente defesa, está se mostrando um pegador de pênaltis aí, e ajudou a gente aí com mais tranquilidade para o intervalo. Infelizmente, o time voltou com o mesmo cansaço, vamos dizer assim, do finalzinho do segundo tempo. O jogo começou mais ou menos do jeito que terminou. O segundo tempo começou do jeito que terminou o primeiro tempo. O Bragantino conseguindo se impor mais no jogo, dominando as ações da partida, mas aí num lance ali fortuito pelo lado esquerdo do Vasco, vai acabar que o Thales, numa tabelinha ali com o Juninho, vai cruzar para a área e vai achar o Vinícius sozinho, né? Vai achar o Vinícius ali na entrada da área, só prometendo o gol, 1-0 Vasco. Aí já pensa que lembrou muito o Atlético Goianiense esse lance também, né? Porque, pô, quando o Vasco faz o gol, beleza, nem tava bem na partida, mas esse gol ele vai permitir que a gente possa administrar melhor o jogo. O Vasco agora pode cozinhar mais a partida, mas, pô, não deu nem tempo de pensar isso direito, porque na saída da bola,
já vai acionar ali pela direita, o Pikachu vai ficar para trás na corrida, o Marco Júnior também. Acho que rolou ali um erro de posicionamento do Vasco. O Vasco entrou desligado, porque vai ter o Pikachu não conseguindo pegar o Tubarão na corrida, o Marco Júnior erra também na cobertura. Aí o Bruno Gomes estava no marcador, larga para ir no outro. O Leandro Castanho marca de fora. Assim, uma confusão inteira ali. Pô, empate. Empate do Bragantino. Volta tudo atrás e tudo mais. E eu fiquei tendo a esperança de que o Vasco, ao contrário daquele jogo contra o Atlético Goianiense, quando o Vasco, pô, foi dominado a partida toda. E quando fez o gol, achou um gol lá. E achei que aquele gol pudesse ajudar, mas quando toma um empate você fala, ferrou. Dessa vez eu tava um pouco mais assim com esperança de ver um Vasco ali conseguindo entrar de novo na partida e mostrar o futebol que mostrou no início do primeiro tempo. Infelizmente isso não aconteceu. Não sei se foi cansaço, se foi que nem eu comentei ali, os moleques não conseguiram segurar, saber balancear ali o desgaste. Porque assim, é fogo, né? Você jogar 11 horas da manhã, no sol que tá fazendo no Rio de Janeiro, não tá fácil, realmente é complicado, é desgastante. Mas, como diz aquele filme antigo, o sol nasce para todos. O mesmo sol que tava pro Vasco, tava pro Red Bull Bragantino. E os caras, pô, entraram mais inteiros, né? No segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco não conseguiu entrar no jogo. O Vasco ele vai ter outras chances. O Pikachu vai tomar outras bolas aí pra direita, vai ficar pra trás, a ponto do Ramon finalmente substituir o Pikachu, que nem a torcida tá pedindo aí, pra entrar do Caio Tenório. Mas aí vai sair o Caio Tenório e vai sair o Thales, que é outro que a galera tava reclamando, que também tem várias coisas que o pessoal tava colocando. A gente vai falar melhor amanhã na análise individual dos jogadores, mas vários problemas, vários aspectos que o pessoal tava usando para justificar a má fase do Thales, foram corrigidos pelo Ramon hoje e não adiantou nada, né? Ele teve o Juninho ali para poder... o Juninho entrou muito bem na partida e ajudou muito o Thales também, porque ele era mais um cara pela esquerda para ajudar o Thales. Ele fechou a marcação ali, o Thales não precisou voltar tanto, né? Bastante interessante até esse esquema tático do Vasco, né? Que o Ramon armou o Bruno Gomes mais fechado ali, fechando a marcação. E o Marco Júnior caindo pela direita, ajudando a marcação do Pikachu ali pela direita. E ajudando também no Vinícius, né? E o Juninho fazendo algo parecido pela esquerda. Os pontas abrindo bem para abrir o campo. Felizmente depois a coisa foi desandando, né? Mas enfim, aí vai fazer substituições. Vai tirar 2 jogadores que a torcida do Vasco já estava pegando no pé, implicando que não funciona. Vai tirar o Pikachu para entrar o Caio Tenório. Vai tirar o Thales para entrar o Parede. E não resolveu nada. A verdade é que não resolveu nada. O time continuou com as mesmas dificuldades de chegar na frente, com o Bragantino continuou entrando pela direita ali, vai fazer uma jogada pela direita que vai sobrar no pé do Alejandro, né? Alejandro, que foi o cara que perdeu o pênalti, vai perder mais um gol na cara. Então assim, os problemas continuaram mesmo. Mais pra frente, vai tirar o Juninho pra botar o Carlinhos, que tá nessa confusão aí, de que quer sair, porque não aceita ser reserva do Bastos, né? Criou-se essa fanfic aí de que o Carlinhos quer sair porque ele não quer ser reserva do Bastos. Está inconformado. Entrou e fez o quê? Fez o quê para justificar ele ser titular no lugar de quem quer que seja? Não fez nada, entendeu? O próprio Catatal também entrou mal. Então assim, aí vem as outras críticas ao Ramon. O Ramon demora para substituir. O Ramon tem que botar um, tem que botar outro. Pô, troca os jogadores no time, não muda nada. Não muda nada. Quem entra? Alguém que entrou, acho que fez as 5 substituições hoje, né? Entrou o Caio Tenório, entrou o Parede, entrou o Carlinhos, entrou o Catatal e no final entrou o Ribamar também, no lugar do Marco Júnior. Algum desses 5 jogadores que entrou mudou alguma coisa no time? Fez o time jogar melhor? Os caras entraram descansados e isso fez o time crescer de rendimento? Não fez, então a gente tem que aceitar que o elenco do Vasco é esse. É um elenco limitado. Você tira ali uns jogadores que se destacam com um pouco mais de qualidade, no caso ali o Benítez e o Andrei, vai cair. E tem pouco que o Ramon possa fazer, sabe? Tem pouco que o Ramon possa fazer para corrigir. Ah não, mas tem que reforçar. Tem que reforçar, mas não sei se dá para reforçar, entendeu? Não sei se dá para reforçar. Então a gente tem que ter paciência. Primeiro, tem que se ajustar as expectativas e se conformar, porque não adianta
Ah, não dá pra conformar porque esse é Vasco. Cara, beleza, é Vasco, é pra brigar lá em cima, mas a gente tá 20 anos na merda, e com um elenco desse, você tem que ajustar suas expectativas pro que o elenco dá pra entregar, entendeu? Porque, sei lá, vai entrar Caio Tenório no lugar do Pikachu, aí pro jogo contra o Atlético Mineiro, vocês estão mais confiantes de que o Keno vai ser anulado, porque o Caio Tenório vai estar no lugar do Pikachu? Vai entrar o Parede no lugar do Thales, vocês estão mais confiantes de que agora a gente vai conseguir criar mais chances lá na frente? Sei lá, qualquer outro aí que a galera... O Basto já saiu, né? A gente conseguiu, o Basto não jogou hoje, resolveu ali a questão... Melhorou, mas resolveu completamente. Então, assim, o time é limitado, a gente tem que ter essa consciência, sabe? E eu acho que a gente pode melhorar, acho que a gente pode... Porque, de novo, também não é pra jogar tudo pro alto. O Juninho entrou bem, ele pode ser aproveitado, de repente, entrando o Juninho, e com o André e com o Benítez, isso pode fazer ali um esquema interessante. O Thales pode voltar a crescer, ele não foi tão decisivo que nem a gente espera, mas só de ter o Juninho ali perto dele, já melhorou um pouco mais na partida, né, em relação ao que vinha atuando. Então, assim, a gente tem que ter paciência, não vai ser da noite pro dia. Vai chegar amanhã, na próxima partida, e vai estar jogando pra caramba. E não adianta também, porque na próxima partida não vai estar jogando pra caramba, do jeito que a gente quer, jogar tudo pro alto e achar que tá tudo ruim, e querer tirar Ramon, achando que vai vir outro e vai resolver. A gente tem que ter essa paciência, e insisto, vai ser assim, enquanto o Vasco não se resolver politicamente, administrativamente. E é por isso que a gente, apesar de ser chato e ficar ruim de comentar a política, não tem como a gente abrir mão disso, porque, cara, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Já falei no último vídeo e vou repetir agora. Enquanto o Vasco não se reorganizar politicamente, administrativamente, e conseguir sanar suas dívidas e injetar um pouco mais de dinheiro no futebol, e o dinheiro que já injeta no futebol, gastar melhor também, né? Gastar melhor. Enquanto isso não mudar, não vai ter jeito. E eu acho que o Campelo, na questão aí da administração do futebol, não vou nem entrar nos outros méritos, já mostrou que é mais do mesmo. Não conseguiu acertar o time, não conseguiu montar um bom elenco no primeiro ano, no segundo ano, vai ser agora no terceiro ano que vai tudo mudar de repente, entendeu? Então, a minha expectativa, vocês podem ver o vídeo lá do início antes de começar o Brasileiro, era uma e continua mais ou menos a mesma. Eu tô até um pouco mais animado em relação ao que eu tava no começo do ano, que é o seguinte, cara. É jogar para não cair. O objetivo do Vasco, mais uma vez, infelizmente, é jogar para não cair. Esse objetivo, o Vasco, eu acho que está fazendo aí até com certa competência. Estamos mal bem, ainda na parte de cima da tabela, com uma gordurinha para administrar, podendo aí ter tranquilidade ainda para poder ajustar os erros. E é isso. Acho até que dá para sonhar, se de repente consegue fazer esses ajustes e consegue aí encontrar algumas soluções para os problemas, consegue fazer a bola chegar um pouco mais na frente lá pro Cano. Cano, mais uma vez, teve um chance só de fazer gol. Com 2 minutos de jogo, depois a bola não chegou mais para ele. Então, assim, se fizer esses pequenos ajustes e o time consegue melhorar com uma certa rapidez, podemos até sonhar com algo maior, talvez ficar num G7 ali, beliscar uma vaga na Libertadores, dependendo de como chegar o time quando estiver na Copa Sul-Americana, sonhar com a Copa Sul-Americana. Acho que dá pra sonhar com isso, sabe? Dá pra ser otimista a esse ponto. Mas que isso é exagero. Mas isso é bônus, O mais importante é o Vasco permanecer, ter um campeonato brasileiro tranquilo, terminar o ano na primeira divisão, e aí no ano que vem, com uma nova administração, né? Mesmo que seja o Campelo, mas aí será um Campelo dessa vez com o sócio apoiando ele, aí começa uma nova administração, a gente torce para as coisas se acertarem, né? Acho que é isso. A expectativa tem que ser essa, e não adianta a gente agora também atrapalhar mais as coisas, querendo que esse time do Vasco entregue o que não pode entregar. Jogar bonito, não sei o que lá, sei lá, essa é a minha impressão. Diga aí a impressão de vocês. A gente volta amanhã para fazer a análise individual dos jogadores. Beleza? Tá combinado? Tá combinado. A gente vai falar.